Pois bem, pessoal, falando da composição dos órgãos do Poder Legislativo da União, nós também temos que falar, né, dos estados e do Distrito Federal. Esse assunto eu já falei com vocês, né? Então aqui eu só estou compartilhando que a composição das Assembleias Legislativas ou da Câmara Legislativa ela não é uniforme. Ela depende da quantidade, né, da população, né, de uma certa forma. Porque cada estado, como eu já falei anteriormente, ela elege um número diferente de deputados federais, né? Então, por exemplo, né, cada estado ela pode também eleger um número diferente de deputados estaduais. Então, observem aqui, né, a gente já falou dessa regra, né, anteriormente, mas o estado de Goiás ele tem quantos deputados estaduais? 41. Né? Vejo que na Bahia são 63. Né? Então, em regra, multiplica o número de deputados federais por 3. E quando alcança 36, né, que é o limite, aí você tem uma outra regra, né, que diminui o número de deputados federais, né, por 12. Né? Então, observem aqui, regra 1, 12 vezes 3, 36 deputados estaduais. E quando excede esse número, né, você tem o número de deputados federais menos 12. E aí você alcança o número de deputados estaduais por cada ente federativo. Né? Então aqui nós temos uma regrinha, né, mais simples, né, para facilitar essa conta. Né? E nós temos também, né, uma diferença na composição. Esse assunto, gente, eu já falei, eu não sei se no bimestre passado ou foi em Direito Constitucional 1. Então eu não vou aqui dedicar mais tempo porque é um assunto repetido. Né? Então eu só estou compartilhando para vocês revisarem. Então a composição da Câmara de Vereadores também é proporcional ao número de habitantes. Então, nós temos no mínimo 9 vereadores, né, em municípios de até 15 mil habitantes. E nós temos no máximo 55 vereadores em municípios que têm uma população superior a 8 milhões de habitantes. Que eu creio que é o caso apenas da cidade de São Paulo. Né? São Paulo ela tem a maior população do nosso país. Então, observem aqui que essa proporção ela vai aumentando e acrescenta 2 vereadores. Então, creio que Uruaçu ela tenha 13 vereadores, porque ela está entre esse intervalo aqui de 30 mil a 50 mil. A minha cidade, Feira de Santana, que tem mais de 600 mil habitantes e menos de 700, ela tem 27 vereadores. E assim, né, por diante. Então, o Poder Legislativo, ele tem uma organização interna, né? Então, internamente, ele também está dividido entre a mesa diretora, que é eleita a cada 2 anos, né? E no topo da mesa diretora está o presidente ou da Câmara, ou do Senado, ou da Câmara de Vereadores, ou da Assembleia Legislativa. Lembrem sempre, né, do princípio da simetria, né, e da nossa forma federada. Então, o que acontece na União, ela se repercute de forma simétrica nos demais entes federativos. Né? Nós temos a mesa diretora, nós temos as comissões parlamentares, nós temos os órgãos administrativos e nós temos também a polícia interna. Então, a nossa Constituição Federal, ela limita, né, a composição, aliás, quem preside, né, a Câmara de Deputados e a Câmara do Senado, e o Senado Federal. Então, a limitação são de 2 anos, né? O que eu estou querendo dizer? Cada pessoa, né, cada
gestor, né, que a Câmara de Deputados ela vai ser gerida pelo seu presidente. E, da mesma forma, o Senado. Há uma vedação, né, para a recondução do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Né? Ele não pode se eleger imediatamente em contextos subsequentes. Só que há uma omissão no nosso texto constitucional, porque ele não fala se é numa mesma legislatura. Então, uma legislatura tem duração de 4 anos. Né? Então, por exemplo, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, ele era presidente, né, na legislatura anterior. Cada legislatura ela tem 2 mandatos. Né? No caso, agora nós estamos no primeiro mandato da legislatura, né? Na primeira gestão da legislatura, que começa em 2019. Né? Eleito 1º de fevereiro de 2019, foi eleito 1º de fevereiro de 2019 e vai até 31 de janeiro de 2021. Né? E nós vamos ter depois, né, 2021 a 1º de fevereiro, 31 de janeiro de 2023, né, que é quando vai durar o segundo mandato, né, da mesa diretora, que quem está no topo é o presidente da Câmara. Então, o presidente da Câmara ele não pode ser reconduzido. Mas a prática parlamentar sedimentou o entendimento que é possível a recondução se for de uma legislatura para outra, que foi o caso do Rodrigo Maia. Ele era o presidente anterior, né, na legislatura anterior, no segundo mandato da legislatura anterior, ou seja, ele foi presidente da Câmara de Deputados entre 2017 e 2019, né, até 31 de janeiro de 2019, e ele foi reconduzido para o cargo. Está havendo uma articulação para aumentar, né, a possibilidade dessa recondução, né, mas é um grande perigo, porque se eles fazem isso, né, essa possibilidade da reeleição numa mesma legislatura, veja, a legislatura atual é de 2019, começou em 2019 e vai até 2023, até janeiro de 2023. E aí você tem 2 mandatos, né? Porque é a cada 2 anos. Então, isso corre perigo porque pode abrir um precedente também para o chefe do Poder Executivo, né? De se reeleger, né, de forma infinita. Né? Nós temos também outros órgãos, né, que compõem, né, aliás, outras estruturas que compõem o nosso poder legislativo, né, que é o caso das comissões. As comissões ele é um órgão colegiado, assim como o plenário. Quando eu falo um órgão colegiado, é porque ele é composto por muitas pessoas, né, mais de uma pessoa, né, e essas pessoas elas tomam decisões que envolvem, no caso, né, o mais clássico, as deliberações sobre matérias legislativas. Só que as comissões parlamentares elas não são uniformes. Nós temos as comissões que são permanentes, e as comissões permanentes elas estão lá elencadas no regimento interno, né? Quais são as comissões permanentes? O Senado ela tem 11 comissões permanentes. Nós temos as comissões temporárias que são criadas dentro das comissões permanentes para discutir alguma matéria, né, específica. Então nós temos hoje uma comissão temporária para discutir a Amazônia, né, que aí está relacionada a uma comissão permanente. Nós temos as comissões mistas, né, que são compostas pelas 2 casas, e nós temos as comissões de inquérito. Né? Então, quais são as atribuições das comissões? Né? As comissões elas discutem e votam, né, projetos de lei. Elas podem, inclusive, dispensar, né? Ela pode substituir a decisão do plenário, né? Quando a comissão ela promove uma decisão em caráter terminativo. Então, no caso do Estatuto do Cigano, o Estatuto do Cigano ele foi proposto no Senado. A mesa diretora escolheu, né, então veja que foi uma decisão política do presidente da mesa diretora, escolheu que o projeto de lei do Estatuto do Cigano ele precisa passar por 3 comissões,
Então, quais foram essas comissões? A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, a Comissão de Assuntos Sociais e a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Então, essas três comissões são comissões permanentes que vão examinar a matéria do Estatuto do Cigano. As duas primeiras comissões, elas não tinham caráter terminativo. O que isso quer dizer? Que a última comissão, ela vai votar o texto final em caráter terminativo, que significa que não vai haver mais a deliberação do Senado, do plenário do Senado. Como assim? A mesa diretora, no momento que o projeto foi submetido, escolheu, que a última comissão ela vai substituir o papel do plenário. Então, após a SDH, a Comissão de Direitos Humanos, o texto vai diretamente para o plenário da Câmara de Deputados, que vai revisar. A Câmara de Deputados pode fazer o quê? Pode concordar com o texto na sua integralidade e não apresentar emendas, e aí aprovar e ir para a sanção do presidente, ou ela pode discordar, daquela matéria que foi votada, e aí vai ter que voltar para a Câmara, para o Senado, que vai ter que examinar novamente. Porque uma casa, no caso o Senado, ela está cumprindo que papel? Um papel de examinar. E essa examinação está sendo atribuída a quem? À Comissão de Educação, Assuntos Sociais e Direitos Humanos. Então, ela examina e a Câmara de Deputados, em seu plenário, vai revisar. Se ela revisar e acrescentar o texto inicial, vai ter que voltar de novo para o Senado. Então, pode ter esse vai e vem e postergar a decisão. Então, o Estatuto do Cigano ele tramita desde 2015 e ainda não saiu do Senado. Ele está na última comissão. Então, veja que existe um tempo. Nem todos os projetos eles são aprovados no mesmo tempo. Então, a comissão, eu já participei de várias, ela realiza audiências públicas com entidades da sociedade civil. Então, houve 3 audiências públicas que discutiram o direito cigano. Antes mesmo do projeto ser proposto, houve duas audiências públicas em 2011 e 2012, e nessa audiência pública que surgiu a ideia de propor um Estatuto do Cigano. E em 2018, com o projeto já tramitando, houve uma terceira audiência pública, mais especificamente para discutir a proposição desse Estatuto. Ele pode convocar o ministro de Estado para prestar informações sobre os assuntos inerentes às suas atribuições. Então, se houver algum ato incompatível com a Constituição Federal, os ministros podem ser convocados, e aí quando ele é convocado ele tem que ir, ele não pode escolher se ele vai ou não vai, receber petições, reclamações, de qualquer pessoa contra omissões das autoridades, das entidades públicas, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Lembrem da comissão que está averiguando, uma comissão de inquérito mista, CPMI, das fake news. Então, pessoas da sociedade civil estão sendo convocadas para prestar esclarecimento, entre outras situações. Nós temos também as comissões que... isso aqui eu já falei, estou repetindo aqui. Nós temos as comissões parlamentares de inquérito. Então, as CPIs ou as CPMIs, quando ela é mista, ela terão poderes de investigação, que são próprios das autoridades judiciais. Então, ela vai investigar, ela vai colher depoimentos, mas para a sua criação precisa ter 1/3 dos membros ou da Câmara ou do Senado ou de ambos para autorizar a criação da CPM, da CPI ou da CPMI. Nós temos uma agora tramitando, aliás, em exercício, que é a CPMI das fake news, porque há acusação, há um indício que estruturas do Poder Executivo têm sido mobilizado para disseminar informações falsas que colocam em risco toda a democracia.
né? E aí, a depender do resultado, a depender das investigações, elas serão encaminhadas para o Ministério Público, que pode oferecer ou não a denúncia. Então é um caráter preliminar, né? E tem natureza jurídica e principalmente política, né? Depende muito da conjuntura interna, né, das casas, né? Então, assim como na fase do inquérito policial, né, nas delegacias federais ou no âmbito estadual, aqui não tem o respeito do princípio de princípios basilares da ampla defesa do contraditório. Pode, como assim, pode não ouvir as partes que estão sendo investigadas, porque quem vai oferecer essa oportunidade de ouvir a outra parte, né, a ampla defesa do contraditório, é o Poder Judiciário, né, quando há a instrução. Porque na fase de inquisição, o próprio nome diz, e é até obsoleto isso, né? Não se ouve o outro lado, né? Não se ouve. Então, ele promove, né, investigações que são próprias das autoridades judiciais, né, a CPI. E tem que ter uma autorização, um requerimento de um terço, né, dos deputados ou dos senadores, e se ao final da comissão entender que houve sim uma conduta criminosa, né, ou uma situação que incide uma responsabilidade civil ou criminal, aí vai ser encaminhado, né, para o Ministério Público. E assim encerro essa terceira parte da nossa aula.